Bora dar uma olhada na situação em que o Bruno Henrique se meteu, cara. Hoje ele se encontra em todas as mídias, todos os noticiários de esporte. E a repercussão é grande. Um time como o Flamengo, cara, a exposição se torna muito maior. E agora vamos ver o que vai acontecer e o que o pessoal da equipe F tem que falar, Pascoal, sobre o Bruno Henrique. Bruno Henrique procurou e agora tem sarna para se coçar o resto da temporada toda. Mas primeiro se inscreva no canal ASR Fla, meta o dedo no like, ative o sininho para ajudar a gente e vamos ter uma experiência aí. Direito de imagem é ESPN Brasil, link na descrição. Bora conferir. Pedro Henrique Torre tá lá, esperando pacientemente pelo nosso chamado. E hoje o dia dele vai ser pegado. Você pensa, pô, Flamengo e Juventude, eu acho que hoje eu vou ter um dia mais ou menos tranquilo, mas nada disso. A quarta-feira começou com o indiciamento por parte da polícia do Bruno Henrique por suposta participação em manipulação de jogos. E eu, claro, faço a pergunta mais óbvia possível no Boa Noite ao Pedro Henrique Torre. O Bruno Henrique, daqui a pouquinho, vai chegar aí no Maracanã, Pedro Henrique Torre? Boa noite. Olha, a gente gostaria de falar sobre jogo, enfim, só apenas, né, Flamengo e Juventude, mas não tem outro jeito, não tem como escapar de jeito maneira. A notícia é essa questão do Bruno Henrique indiciado, enfim, o relatório da Polícia Federal apresentado, enfim, ontem até a notícia do site Metrópolis, né, com os prints dele, enfim, conversas com o irmão, o Vander. A questão de outros apostadores também, uma situação que caiu como uma bomba, era uma situação antiga, mas foi revivida agora com muitas cores depois das informações e também da questão dos prints, das conversas mesmo, né? O Bruno Henrique está relacionado para a partida contra o Juventude, daqui a pouco desembarca, salta do ônibus aqui no Maracanã, porque o Flamengo diz que não foi comunicado oficialmente, né? Ele não foi denunciado ainda propriamente, mas o Flamengo não foi comunicado oficialmente sobre isso. Enquanto isso, o Flamengo considera que o jogador está apto para jogo, enfim, não tem nenhum tipo de problema, só se pedisse para ficar fora nesse sentido, ou então uma decisão por parte da diretoria que não entende dessa maneira. Então o Bruno Henrique vai para o jogo no sentido de estar relacionado. É muito provável, basicamente, que ele fique no banco de reservas, isso não por conta da situação, mas porque o Felipe Luiz vem rodando bastante o elenco mesmo. Na partida contra o Vitória, ele ficou no banco de reservas, aí contra o Grêmio entrou no final e decidiu o jogo, né? Contra o Grêmio ele entrou desde o começo, saiu no final, porque vem poupando, é um jogador veterano também nesse sentido, mas todo esse episódio caiu como uma bomba e chacoalhou bastante o ninho do urubu. As pessoas ficam de olhos arregalados, a gente tenta falar com várias pessoas e muita gente não responde, outros respondem de forma comedida, outros falam sobre o assunto, mas com muito cuidado. Enfim, todo mundo bastante assustado até com essa situação do Bruno Henrique, mas o entendimento do Flamengo é que, como não houve comunicação oficial até o momento, então o Bruno Henrique tem condições e o Flamengo não se vê obrigado a tomar uma medida de afastamento do jogador, enfim, nenhuma medida nesse sentido. Ontem o Flamengo divulgou uma nota, a gente tem uma tela aí com a nota do Flamengo, que o Flamengo se manifestou oficialmente, todo mundo pedindo bastante para o Flamengo se manifestar. O Flamengo disse o seguinte: o Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Foi esse, então, o posicionamento do Flamengo. Por hora, o clube não vai mais, institucionalmente, não vai mais se manifestar se não houver nenhum outro fato novo em relação a esse caso do Bruno Henrique, mas óbvio,
O Filipe Luís vai conceder entrevista coletiva após a partida, vai ser questionado sobre isso. Atletas vão passar na zona mista aqui do Maracanã e certamente vão ser perguntados sobre isso, porque é algo que chacoalha, como eu disse, o ambiente do Ninho do Urubu. O que vai ser também do futuro do Bruno Henrique? Tem contrato até o fim do ano que vem. Ele se disse várias vezes inocente. Quando aconteceu isso no ano passado, as primeiras informações, internamente ele jurava que era inocente. A gente tem que dar essa presunção de inocência para ele até que tudo, obviamente, seja provado. Então, supostamente teria participado aí desse esquema, avisado para tomar esse cartão, que tomaria esse cartão amarelo num jogo contra o Santos em outubro de 2023. Então, fica nesse pé. A gente vai aguardar novas manifestações aí, mas certo é que o Bruno Henrique também fica um tanto quanto abalado, mas não quis sair dessa partida de maneira nenhuma. Envolve familiares também, uma situação bastante complicada. Com esse clima pesado que há diante de toda essa situação do Bruno Henrique, tem um jogo, tem Flamengo e Juventude, porque o Flamengo volta a campo, 7 pontos na tabela, abriu a rodada do Campeonato Brasileiro como líder, o Juventude 6 pontos, é um adversário que iniciou bem o Campeonato Brasileiro também, então vai ser um confronto interessante. Muita gente reclamando aqui do preço dos ingressos no Maracanã, então assim, o Flamengo não tem lotado o Maracanã, tem dado públicos bons, ali na faixa dos 50 mil, 50 e poucos mil torcedores, mas não lotado, acima de 60, então muita gente reclamando também sobre o preço dos ingressos. Vamos ver como vão ser as manifestações, se vão haver manifestações em relação ao Bruno Henrique nesse sentido. E agora, Plihal, a gente passa aí as equipes, falamos tanto do noticiário policial que está envolvendo o atleta do Flamengo, o Bruno Henrique, e vamos agora passar aí na questão dos prováveis times aí que vão entrar em campo, porque afinal tem futebol no fundo de tudo isso, né? Vamos lá então. Flamengo deve ir a campo com o Rossi, aí o Wesley ou Varela, a possibilidade aí de o Varela jogar, segurar um pouco o Wesley. Como a gente falou, a questão do rodízio do Filipe Luís tem feito ali, segurado, dado a carga física, porque o Flamengo na próxima semana tem o jogo contra a LDU na altitude, antes, sábado, clássico contra o Vasco aqui no Maracanã. Léo Ortiz e Danilo devem voltar ao time 2 meses depois, já tinha estado no banco de reservas contra o Grêmio, mas não entrou, mas ficou afastado 2 meses por conta de uma lesão muscular. Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson Arrascaeta, Cebolinha e Juninho. É esse o provável Flamengo da equipe comandado por Filipe Luís. Já o Fábio Matias, o Juventude do técnico Fábio Matias, deve ir a campo com Gustavo, Everton, Abner, Adriano Martins, Filipinho, Davi Góes, Jadson, Mandaca, Batalha, Giovani e também o Matheus Babi. O Gabriel Talhari teve uma entorse na última partida, então provavelmente vai ficar fora também. Então o Matheus Babi deve comandar o ataque. Enfim, é isso, Plihal, o que temos por aqui, mas assim, fica meio carregado mesmo o ambiente diante de toda essa situação, porque trata-se de um ídolo histórico do Flamengo, muito querido pela torcida, e a gente pode ter a temperatura, sempre digo, pelas redes sociais. Muitos torcedores condenando assim a atitude do Bruno Henrique, mas muitos falando, tendo a presunção de inocência também do jogador. A gente tem que aguardar, né? É um relatório da Polícia Federal, tem um indiciamento, vai ter a denúncia, e só a justiça mesmo pode ter, bater o martelo de forma definitiva sobre esse caso Bruno Henrique. Mas certo é que não é uma situação nada confortável, tanto para o clube, especialmente para o camisa 27 do Flamengo, um ídolo histórico da nação rubro-negra. Mas claro, também que ele, eu imagino, mostraria algum tipo de indignação se nesse momento, a essa altura, ele estivesse sendo injustiçado nesse nível, né? Sim. É que assim, nós iremos ver aí, né? Mas acho que todos nós já vimos aí as conversas, então fica... Concordo, a gente pode até colocar os prints enquanto o Zé fala, qualquer coisa eu falo por cima dele. É uma situação bem difícil, né? Por aquilo que nós estamos vendo sobre as conversas, a maneira como foi feito o diálogo entre ele aqui, e o irmão dele, né? As letrinhas são pequenininhas, mas é assim, ó. O Vander é o irmão do Bruno. O tio, ele falando pro Bruno: você tá com 2 no Brasileiro.
Aí o Bruno responde sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga nós, hein? Liga pra gente, hein? Contra o Santos. Daqui a quantas semanas? Pergunta o Vander. Olha aí no Google, responde o Bruno Henrique. 29 de outubro. Será que você aguenta ficar até lá sem cartão? KKKK. BH, Bruno Henrique, não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém. São coisas do jogo. O jogador, isso também para o Pascoal falar daqui a pouco, muitas vezes imagina que o prejuízo ao clube em ele, jogador, receber o terceiro cartão amarelo e ficar fora de uma partida não é tão grande, mas é grande e claro que interfere diretamente no campeonato, o adversário seguinte, enfim, muitas coisas envolvendo. Às vezes o clube alinha com o jogador para ele tomar esse cartão amarelo. E nesse caso até poderia ser porque o Flamengo enfrentaria o Fortaleza na partida seguinte e 2 partidas depois o Palmeiras. E ele estava pendurado, poderia, vamos guardar o Bruno Henrique para o jogo maior, para o jogo mais importante, que é contra o Palmeiras. Só completar aqui a conversa, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Esse é um dos trechos aí do print, realmente, pela conversa, não tem muita dúvida, levando em consideração que o Bruno recebeu o cartão amarelo. Na verdade, ele foi expulso, né? O amarelo e o vermelho. Depois reclamou, né? Deu uma chegada no árbitro, né? Não foi uma jogada. Ele tentou dar uma pegada no Soteldo, não atingiu. Aí ele tomou o amarelo. Aí ele pegou e dá meio que uma encostada no árbitro, o árbitro toma como se fosse uma afronta ali, né? Sem a presunção de culpa, né? Da inocência, né? Vamos dizer assim, né? Que existe nesse sentido, mas assim, só o fato de você estar envolvido numa situação como essa, Plial, já é uma situação triste, lamentável, né? Porque, assim, o que eu falei no começo do programa de me sentir envergonhado, porque o jogador não tem eu acho que o jogador vive numa bolha, vive num mundo cercado, a gente sabe como eles vivem, né? Cercado pelos assessores, os beirinhos. Por tudo, né? Pelos passes, pelos amigos, e muitas vezes esses caras só falam as coisas que interessam para eles, principalmente em relação ao jogador, para estar bem com o jogador, para tirar proveito do jogador, e o jogador não consegue enxergar isso. O jogador muitas das vezes não consegue enxergar, não são todos, mas uma grande maioria vive nessa bolha. E assim, o jogador não tem noção, do que é ou do que representa a camisa de um time para o torcedor. Porque acho que se ele tivesse a noção, realmente, o jogador não se envolveria jamais com esse tipo de situação. Jamais. Vocês acabaram de dizer aqui que é verdade. Um cartão amarelo pode afetar. Porque ele pode não jogar outra partida. Mexe com o campeonato. Mexe com o campeonato. Né? Então, assim, e aí o torcedor que muitas vezes deixa de comer, o torcedor que faz todo o sacrifício para levar o filho ou para ir ao campo para assistir ou para vê-lo jogar, entendeu? Eu fico imaginando a decepção do torcedor em relação a isso. Não só do caso do Bruno Henrique, mas de todos aqueles jogadores que nós estamos vivenciando aí ao longo desses últimos anos por conta das casas de apostas, né? É lamentável, é triste, porque é uma irresponsabilidade, ao mesmo tempo uma responsabilidade e irresponsabilidade do jogador, mas uma responsabilidade... E ao mesmo tempo é uma sacanagem do jogador. Sim, é isso, entendeu? Então, eu só peço aí que a justiça vá a fundo, né? Que faça todas as análises da melhor maneira possível para que não aconteça injustiça, para que não seja depois que nós não tenhamos aí um linchamento virtual, porque hoje infelizmente nós temos a internet que dá a possibilidade das pessoas serem julgadas antes mesmo do próprio juiz julgar, do próprio juiz conhecer, do próprio promotor conhecer as provas, né? Nós temos alguns casos em relação a isso, e aí que seja tomada a melhor decisão possível, que a justiça seja feita. Se de fato realmente vier a comprovar que o Bruno participou desse esquema de apostas, que ele possa ser punido, né? Ao que tudo indica, claro, sem ser leviano e já o acusando, já dizendo que ele é culpado, ao que tudo indica, ele está envolvido. Sim, né? Então, que ele se realmente de fato, porque tem aí a análise, tem a defesa, tem uma série de coisas aí que o processo criminal vai acontecer ou deve acontecer, né? Que seja feita a justiça.
e que se o Bruno tiver que pagar, que ele pague pelos atos que cometeu. Só fico, assim, como eu falei, envergonhado porque o torcedor sofre muito. O torcedor sofre muito para ver jogo de futebol, tem muitas coisas envolvidas. Os clubes hoje se endividam demais, tentam gerar receitas absurdas para pagarem os altos salários dos jogadores. E aí você joga no lixo todo esse trabalho, né? Além de toda a sua vida, se né? comprovado, macular a biografia do cara. Sim, a história exatamente. do cara, mesmo com tantos troféus pelo Flamengo. O quanto, Dona, que a gente tem que levar em consideração, claro que a origem e uma formação inadequada, uma formação cultural complicada, difícil, que o Bruno Henrique teve. O Bruno definitivamente não nasceu em berço de ouro, não recebeu a formação ideal. Você acha que isso deve ser levado em conta? Ou, a essa altura da vida, ele está com 34 anos, né? Ele já tem caminhada, vivência suficiente para saber que isso é muito grave? Eu acho que não dá para ignorar a questão estrutural. Quando a gente fala de atletas, né, principalmente atletas de alto rendimento, o Bruno Henrique é um atleta de alto rendimento, ídolo do Flamengo, tem um salário alto, né, um dos mais altos do futebol brasileiro, por mérito dele, por tudo que ele construiu com essa camisa. Esses caras, né, eles têm uma base familiar toda dependente, né, da vitória deles, do suor deles. Se você me permite, Dona, só para ilustrar mais ou menos o que você está dizendo, se você conversar com 10 jogadores, 7 terão a mesma história de formação familiar. Sim. Vai lá, desculpa. Então, assim... E também, talvez todos carreguem boa parte da família nas costas. Tem que carregar, sim. E a gente dá para ver na conversa, obviamente a justiça que vai ter que analisar tudo isso, mas dá para ver na conversa uma certa pressão, né, do irmão que está precisando de dinheiro e isso, né, é algo que acaba acontecendo. Só que o valor dos prêmios, então, todos os prêmios acumulados, é isso que eu não consigo... é equivalente a 0,5% do salário. É isso que eu não consigo entender, assim. Eu tenho um café, ir ali tomar um cafezinho. Eu tenho certeza que a questão estrutural, essa questão da base familiar, de muita gente que depende do Bruno, tem que ser levada em consideração. Só que o Bruno sabe, né, que essa questão das apostas, né, é errado. Tanto que na própria conversa ele está ali com um certo receio, né, com medo do que pode acontecer. Não estou aqui para falar que ele é culpado, não vou ser responsável dessa maneira, né? Tem uma investigação séria em andamento aí da PF, da Polícia Federal, a Justiça vai ter que analisar. Mas o Bruno está encrencado, né? Está envolvido numa situação muito complicada. Obviamente o atleta de alto rendimento sabe que isso é errado, porque você está interferindo dentro do jogo, você está favorecendo de uma maneira direta, né, alguém que está apostando em algo que você controla ali durante o jogo. E ele tem um salário altíssimo, né? Poderia ajudar, se for provado, né, que ele é culpado, ele poderia ajudar a família dele de uma maneira mais direta, talvez, né? Também, Dona, a gente não sabe como é que é, né? A relação familiar. Não sabemos. Aquela coisa, dá uma vez, tem que dar todo dia, tem que dar toda hora. É difícil falar porque realmente cada família tem os seus dramas e peculiaridades. Mas eu acho que, assim, o atleta de alto rendimento, um cara como o Bruno Henrique, ele tem noção que aquilo é errado. Ele tem noção que aquilo... Isso ele tem, mas às vezes o cara acaba sendo envolvido ali também por essa estrutura familiar. Eu concordo que isso deva acontecer. Sem nenhum tipo de passamento de pano. Sim. Pascoal. Bom, eu acho que quando a Polícia Federal faz todo o trabalho, entrega à Justiça, porque se a Polícia Federal fez, é a Justiça Federal, em primeira instância. Se isso for enquadrado realmente como um crime, porque as casas de apostas foram regularizadas no Brasil há pouco tempo. Sim. Então é obrigação da Polícia Federal acompanhar todo esse processo, de saber porque se vocês não sabem, existem acompanhamento de algumas apostas assim, e o número é muito elevado. Quando tem muita aposta numa coisa, as casas de aposta começam a ficar preocupadas. E às vezes acende um alerta na polícia também a respeito dessas situações. Lá fora foi assim com o Paquetá, né? Tem empresas especializadas em justamente detectar. Exatamente. Detecção desse tipo de situação. Ainda mais muita gente apostando no cartão do Bruno Henrique, do nada.
alguma coisa está aparecendo, e esse relato é inclusive das casas de aposta a respeito dessa situação. Ponto. Entregue à justiça. A justiça com certeza vai indiciá-lo, vai chamá-lo para depor, vai comunicar o Flamengo e o processo vai caminhar. E vai depender dele, da situação psicológica dele, da situação do Flamengo de tê-lo ou não no meio desse indiciamento até a solução final do caso. Isso pode levar um certo tempo, e no Brasil leva muito tempo. Ô Pascoal, vou te falar, essa situação do Bruno, pelo que a gente tem de imagens, de prints, da conversa, né, dele, uma situação mais complicada que a do Paquetá. Porque a do Paquetá... As provas são mais evidentes. São mais evidentes. A do Paquetá já deveria estar dada a decisão na Inglaterra. A Premier League não decidiu ainda, porque ela é um tribunal de penas, não é um tribunal que as pessoas têm acesso e podem se defender, está no Tribunal de Justiça Comum, não um tribunal de penas. Não saiu ainda porque eles não têm todas as provas que eles gostariam de ter. Então eles estão apurando mais as provas, porque eles querem ter todas as provas e a certeza absoluta. É porque para o Paquetá se fala em banimento, né? Para você impedir uma situação muito mais grave de exercer o trabalho dela, você tem que ter realmente coisas muito concretas. E nesse caso aí do Bruno Henrique, a Justiça vai encaminhar essa situação à Justiça Federal. E eu não quero emitir nenhum conceito de valor a respeito disso aí. Eu só quero manifestar a minha decepção. Eu fico decepcionado quando vejo isso. Porque o jogador do nível de Bruno Henrique, jogador de ser o melhor jogador da América do Sul, um cara que teve um passado difícil, mas supera muitos problemas para chegar e ser um ídolo do Flamengo. Inspiração para tanta gente. Inspiração de tantas dificuldades que ele passou. Vai ser o rei da América, né? Foi, e isso me deixa muito, além de muito chateado, muito preocupado. Muito preocupado, porque se os clubes não tomarem a iniciativa de esclarecimento, clubes de maneira geral, da Série D, da Série C, da Série B, da Série A, todos de uma maneira geral, todas as séries envolvidas no futebol brasileiro, a gente vai ter muitos problemas. E eu espero que os clubes tomem essa iniciativa de esclarecimento. Que ele receba uma pena severa justamente para servir de exemplo, né? Isso também é um outro temor. Esse é um outro temor. Mas a minha decepção é enorme. Enorme, eu não esperava isso. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, hoje eu tô afiado, vamos aí. Bruno Henrique, ele se meteu numa roubada. Foi na do irmão. O irmão pegou, meteu as travas na canela do Bruno Henrique. Cara, quebrou as pernas dele, é sacanagem. E aí você tem que pensar vários lados. O primeiro, questão de defesa. Defesa, cara. A defesa, nós estamos no Brasil. A defesa é fácil, dá para resolver isso aí. Tem dinheiro, é o que manda. Isso é verdade. E tem muitas formas de ele se defender. Tá exemplo aí, o rapaz lá do Palmeiras, que foi pro Cruzeiro lá, mandou a Leila lá. VTNC. Todo mundo sabe o que é isso. O cara foi lá e defendeu a defesa dele, foi lá e passou na audiência, algo do tipo, colocou: vim trabalhar no Cruzeiro do Sul. Passou. Vamos ver o que vai dar nisso. Mas essa é a realidade. Agora, a parte mais importante e feio, cara, é a índole da pessoa. Como que isso vai ficar para todo mundo? Cara, o cara fica queimado pessoalmente. Tua personalidade de Bruno Henrique, cara, isso é feio. Meu, como o cara vai ter que ter uma cara grande. O único meio de ele dar a volta por cima é ele chegar lá logo pós, sim, só quando ele acabar a carreira dele, porque senão se ele abrir mão e falar assumir, aí fica mais feio ainda, mas assim, até pra carreira dele, acaba com a carreira dele. Mas se ele chega, faz que nem aquele outro que se envolveu com isso aí, se aposentou e foi lá e falou: eu fiz isso errado, me arrependo, bababá. Toda aquela ladainha de sempre, né? Que é o do bandido nóia entrar pra igreja e se arrepender e falar tudo. O cara fez isso, ele conseguiu. Mas isso aí tem que ser de dentro, de alma, aqui interno, ele mesmo. E passar isso, claro, lógico, né? Mas é feio. É feio e... Meu Deus do céu, eu não queria estar na pele dele. Mas a verdade é que, cara, muitos fazem isso. Só ficou feio pra ele porque ele foi pego.
Mas imagine que tem centenas de outros que fazem isso aí. Não nessa linha aqui de aposta, em outros casos, dá aquela carteiradinha, te dou 50 pau pra tu me dar aquela preferência naquele carro lá, algo do tipo, não tô supondo, entendeu? E essa é a verdade do Brasil, cara. Nós estamos no Brasil. O Brasil é assim. Isso acontece diariamente e milhares de vezes. Essa é a verdade. Fico com dó dele, que ele foi pego. E isso é feio. Mas vamos fazer o que, né? É isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho para receber mais. Meta o dedo no like para ajudar aqui o parceiro. Compartilha com a geral. Beleza? Comenta, vamos interagir. Valeu, tudo de bom. Saudações rubro-negra.